Estamos de volta com Pautas da Igreja aqui na TV Pai Eterno. Obrigado pela sua companhia, você que também nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Se inscreva, participe com a gente, youtube.com/Pai Eterno. Olha só, hoje é o dia em que a igreja convida a todos para tirarem um tempo e rezarem pela Síria. O Dia de Unidade de Oração é uma iniciativa mensal, organizada pela Ajuda à Igreja que Sofre. O repórter Lucas Santana fez uma entrevista para a gente sobre essa ação. Vamos ver. Oi, Alex, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham ao Pautas da Igreja. A missa, o dia de oração pela Síria vai acontecer no dia 1º de maio e, claro, a gente vai acompanhar essa celebração. Mas os detalhes a gente conversa agora com o Rodrigo Arantes, ele que é da comunicação da ACN Brasil. Rodrigo, muito boa noite para você, obrigado por ter aceitado o convite e conversar com a gente sobre esse dia tão importante, o dia de oração pela Síria. Boa noite, eu que agradeço o convite, porque rezar é o primeiro e o principal ato que podemos fazer por um povo que sofre, né? É um dia de conscientização, não é, Rodrigo? Um país que sofre muito, que tem sofrido bastante. E qual que é a importância de ter esse dia, de levar a oração para essas pessoas, para esse povo que sofre bastante? Muito bem, essa iniciativa da CNBB, em conjunto com a CN, ela sempre busca os lugares onde os cristãos ou minorias sofrem perseguição, ou sofrem violência, ou sofrem miséria. Este mês escolhemos justamente a Síria, porque é um povo que, sobretudo desde 2011, sofre muito, né? Desde que começou a Primavera Árabe, eles sofreram nas mãos dos terroristas do grupo Estado Islâmico, depois sofreram uma pobreza extrema e sofrem ainda hoje. Vamos lembrar que a imensa maioria da população na Síria hoje vive em pobreza extrema, né? Muitos lá vivem com menos de R$200 por mês. Imagina o que é isso. E é um povo que também sofreu terremoto aí em 2023, e, ao mesmo tempo, lá que é o berço do cristianismo, né? Vamos lembrar que a conversão de Saulo para Paulo foi lá em Damasco. Então, nessa terra, onde até 2011 os cristãos eram 1,5 milhão, já uma minoria no país, mas hoje restam apenas 500 mil cristãos nessa região, aqueles que nós tentamos apoiar com as nossas orações, também com a nossa ajuda concreta, para que esses cristãos possam permanecer lá, fortificar também na sua fé, e optarem por continuar nesse país, que é tão importante para eles, para o cristianismo, para o mundo. Esse dia de oração é marcado por campanhas, por missa? Como é que funciona mesmo? Qual que é a dinâmica, Rodrigo, desse dia especial? Olha, nós incentivamos, porque a oração, ao mesmo tempo que ela é poderosa, ela é também muito simples. Então, incentivamos que mesmo aquela pessoa que está nos assistindo, que possa rezar o terço por esses nossos irmãos na Síria, que possa conversar com o pároco, sugerir, de repente, na oração dos fiéis, lembrar desses nossos irmãos na Síria, para que os padres, na sua homilia, possam falar um pouco sobre a situação dos cristãos na Síria. Então, nosso objetivo é que para que as pessoas possam, não precisa ir até um lugar onde vai acontecer esse dia de oração. Cada um pode, no seu silêncio, em família, em comunidade, na sua paróquia, rezar por esses cristãos. A intenção realmente é simplificar, porque a oração é a ponte mais rápida e mais poderosa para ajudar alguém. Agora, Rodrigo, só para a gente finalizar, como que o filho do Pai Eterno, o devoto, quem acompanha a gente nesse momento, pode participar? O que a pessoa pode fazer para participar do dia de oração pela Síria? Olha, a primeira atitude realmente é rezar. Se você rezar um terço, aqueles que nos assistem, se no seu terço você dedicar ou um terço, ou mesmo um mistério a esses cristãos na Síria, isso já é muito, isso é verdadeiramente muito. Quando você reza o Pai Nosso, lembra lá que chamamos o Pai Nosso, então é de todos. Lembra que também essas pessoas lá na Síria são nossos irmãos. Quando nós rezamos pela Síria, que foi o berço do cristianismo, eu falo que é como rezássemos pelos nossos parentes mais distantes, né? Pelos nossos ancestrais, porque muito da fé que nós vivemos aqui hoje são fruto das sementes que esse povo plantou. E nós aqui que temos essa liberdade tão bonita de viver a nossa fé,
que podemos ter um crucifixo no pescoço, que podemos ter um terço no nosso braço, muitas vezes os cristãos lá não podem fazer isso. Então, quando você, nas suas orações, pegar o terço, lembra que alguém lá não pode, muitas vezes, carregar esse terço, não pode ter uma cruz, não pode entrar numa igreja sem ter um medo de uma explosão, ou muitas vezes, quando entra, já vê uma igreja destruída. Então, quando vocês rezarem, essa é a principal atitude. Lembre desses nossos irmãos. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na TV Pai Eterno. Eu que agradeço e sempre contamos com as orações de todos e vocês também contem sempre com as nossas orações. Tá certo, muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez. E então tá aí, Alex, neste dia 1º de maio, é o dia de oração pela Síria. Então você, devoto, devota, filho e filha do Pai Eterno, tire um tempinho neste feriado. Sei que muita gente está em casa e o mínimo pode começar fazendo aí a sua oração, rezar por esse povo que tanto precisa da sua companhia, da sua solidariedade, tá bom? Alex, eu volto com você. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações, por compartilhar com a gente. Então, todos nós podemos tirar um momento nesse feriado e rezar, sim, pela Síria, atendendo aí a esse chamado da ajuda à igreja que sofre juntamente com a CNBB.